Alguém te provocou. Pode ter sido uma palavra, um tom, um silêncio cheio de intenção. E em menos de 2 segundos, você já queria responder. Não porque era necessário, porque parecia que não responder significava perder. Essa sensação tem um nome e ela não é força. É o gatilho que o provocador instalou em você e está esperando você apertar. Neste vídeo, você vai entender por que os homens que realmente dominam uma situação não reagem. Não porque não sentem, porque não precisam provar. E quando você terminar de assistir, você nunca mais vai ver uma provocação do mesmo jeito. Seja bem-vindo ao canal Sendo Estoico. Este canal existe para um tipo específico de pessoa, aquela que quer controle real, não explosão momentânea disfarçada de força. Se você já se arrependeu de ter reagido ou ficou na dúvida se o silêncio foi a escolha certa, comenta aqui embaixo. Quero saber onde você estava nesse momento. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu estou pedindo, mas porque quem busca esse tipo de clareza merece ser avisado toda vez que ela aparecer. Clica no like também. Esse gesto simples diz ao algoritmo que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão travadas nesse ciclo. Vamos começar. Existe um jogo acontecendo ao seu redor agora. Nas reuniões, nas mensagens com tom errado, nas conversas onde alguém fala um pouco alto demais, olha 1 segundo a mais ou escolhe exatamente as palavras que sabe que vão cutucar. Você já esteve nesse jogo, provavelmente mais de uma vez essa semana, e a regra número 1 desse jogo, a que quase ninguém enxerga no calor do momento, é essa. A provocação não precisa ser verdadeira para funcionar, ela só precisa ser sentida. Pensa nisso com cuidado. Alguém pode dizer algo completamente falso sobre você. Pode te chamar de incompetente, de covarde, de irrelevante. E mesmo sabendo que é mentira, algo dentro de você quer responder, quer se defender, quer provar o contrário. Por quê? Porque a provocação não atacou sua realidade, ela atacou sua imagem de si mesmo. E o ego, esse guardião ansioso que opera dentro de cada um de nós, não tolera ameaça sem resposta. Ele foi programado para isso. Milhares de anos de sobrevivência social criaram esse reflexo. O problema é que esse reflexo foi útil numa tribo primitiva, num mundo onde reputação significava vida ou morte literal. Hoje, ele é a arma que seu provocador usa contra você. Pensa em situações concretas. Um colega que solta um comentário irônico na frente de todo mundo e olha ao redor para ver a reação. Um familiar que pressiona exatamente onde você é mais vulnerável, no momento em que você menos esperava. Uma mensagem no grupo que parece inocente na superfície, mas você sabe exatamente o que está por trás dela. Um conhecido nas redes que posta indireta atrás de indireta, esperando que você quebre primeiro. Em todos esses cenários, a estrutura é idêntica. O provocador lança o anzol. Escolhe a isca certa, aquela que mais se parece com algo que você não quer ser visto como. E então espera, porque a reação é o objetivo, a reação é o troféu. Quando você responde com raiva, você está comunicando uma coisa muito específica, mesmo sem perceber. Funcionou. Você confirmou que a isca era boa, que ele conhecia seus pontos de pressão, que tem poder suficiente para mover seu estado emocional sem nem encostar em você. Tudo isso, numa fração de segundo, antes mesmo de você ter consciência do que aconteceu. Agora vem o ponto que a maioria nunca para examinar de verdade. A sociedade te ensinou algo muito específico sobre força, que homem que não responde está aceitando, que silêncio é submissão, que se você não reagir, as pessoas vão continuar, que deixar passar é fraqueza disfarçada de calma. Esse ensinamento está em todo lugar, em filmes, em histórias de família, em conversas entre amigos onde alguém diz: "Você deixou ele te falar isso e não fez nada?"
E o problema não é que essa visão seja completamente errada. O problema é que ela é incompleta. Porque ela não distingue dois tipos de silêncio que são radicalmente diferentes entre si, e que o mundo de fora raramente consegue separar. Mas você precisa entender agora. Existe o silêncio de quem não reage porque tem medo. E existe o silêncio de quem não reage porque entende o jogo melhor do que quem está jogando contra ele. Um é fuga, o outro é domínio. Eles parecem iguais por fora. Por dentro, são opostos absolutos. Essa distinção é o centro de tudo neste vídeo. E ela vai mudar como você lê cada situação de pressão daqui para frente. Marco Aurélio escreveu, não para o mundo, mas para si mesmo, em diários que nunca foram pensados para publicação. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Uma frase, 10 palavras e o peso de uma vida inteira de guerra, traição e pressão por trás delas. Guarda essa frase. Ela vai ganhar camadas nos próximos blocos. Antes de avançar, uma pausa rápida. Pensa na última vez que você reagiu a algo que, em retrospecto, não merecia sua energia. Uma mensagem, uma frase, um olhar carregado. O que você sentiu depois? Alívio? Ou aquela sensação surda de ter entrado num jogo que não precisava jogar? Guarda essa resposta. Ela vai fazer muito mais sentido nos próximos minutos. Epicteto nasceu escravo, não metaforicamente, literalmente. Um homem que não possuía nem o próprio corpo, que podia ser vendido, punido, descartado pela vontade de outro a qualquer momento, escreveu o manual mais preciso que existe sobre liberdade interior. Pensa na ironia disso. O homem com menos controle externo de toda a Roma antiga foi o que mais claramente entendeu onde o controle real mora. E ele disse algo que parece simples até você sentir o peso real por trás. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre as coisas. Lê de novo. Não é a provocação que te desequilibra. É o que você decide, em fração de segundo, sem perceber que está decidindo, que ela significa. Esse é o núcleo de tudo. E é exatamente onde o provocador instalou a armadilha. Vamos dissecar isso com precisão cirúrgica. Quando alguém te provoca, o que acontece dentro de você segue uma sequência quase invariável. E entender essa sequência é o primeiro passo para interrompê-la. Primeiro, o estímulo chega, a palavra errada, o tom carregado, o olhar que dura 1 segundo a mais do que deveria. Segundo, o cérebro faz uma varredura em milissegundos. Isso é ameaça? E como foi treinado pela experiência e pela cultura a associar desafio público com perigo social? A resposta é automática, sim. Terceiro, o corpo reage antes da mente. Adrenalina, tensão no peito, calor no rosto, a mandíbula aperta, os ombros sobem, você já está em modo de combate, antes de ter pensado uma única palavra consciente. Quarto, a mente chega, mas já encontra o campo tomado. Já existe um impulso ativo, um estado emocional instalado, e aí a mente não decide com clareza. Ela racionaliza o que o corpo já quer fazer. Ele merece uma resposta. Não posso deixar isso passar. Todo mundo está vendo. Para. Essas não são conclusões racionais. São justificativas para um impulso que já foi disparado sem a sua permissão. E o provocador, consciente ou não, conhece esse ciclo intimamente, porque ele próprio já foi vítima dele e aprendeu de alguma forma que disparar esse ciclo no outro lhe dá algo que ele não consegue de outra forma. Sensação de poder. Controle momentâneo, a prova de que importa o suficiente para mover alguém. Agora vem a pergunta que você precisa gravar com precisão. O que o provocador realmente quer de você? Não é uma discussão, não é sua opinião sobre o assunto, não é nem mesmo a sua raiva. O que ele quer é uma prova, uma única prova,
a prova de que tem poder sobre o seu estado interno. E quando você reage, seja com raiva aberta, seja com justificativa inteligente, seja com ironia agressiva de volta, você está entregando essa prova em mãos. Você está dizendo com cada músculo do seu comportamento: você tem acesso ao meu interior. Você pode mover meu estado emocional. Você importa o suficiente para me tirar do meu eixo. Agora vem o que é mais perturbador. Você pode vencer em palavras. Pode ter o argumento mais afiado, a resposta mais inteligente, o comentário que faz todo mundo rir e o deixa sem resposta. E ainda assim ter perdido, porque perdeu o que realmente importava, o controle sobre si mesmo. A vitória visível, às vezes, é a derrota real. Sente o peso disso. Os estoicos chamavam de hegemonikon a parte governante da alma. Não a parte que sente, mas a parte que observa o que sente e decide o que fazer com isso. Marco Aurélio retornava a esse conceito repetidamente, não porque era fácil de manter, mas porque era o trabalho diário de um homem que acordava imperador de Roma, com conspirações políticas, guerras nas fronteiras do império, a morte de filhos, traições de aliados próximos, e precisava se manter lúcido, funcional e justo em meio a tudo isso. Imagina o peso disso. Cada manhã, antes de qualquer decisão de Estado, ele escrevia para si mesmo, não para a posteridade, não para impressionar, para se lembrar de quem queria ser antes que o mundo tentasse decidir isso por ele. E uma das coisas que ele registrou foi isso: perde tempo quem perde a si mesmo. Cada vez que você reage a uma provocação, você não está apenas desperdiçando energia naquele momento. Você está fragmentando seu hegemonikon, deixando o campo interno, o único território verdadeiramente seu, ser invadido por algo que só tinha poder porque você abriu a porta. E o pior, você faz isso repetidamente, com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes, caindo na mesma armadilha com isca diferente. Não por fraqueza, por falta de consciência do mecanismo. E agora, você tem essa consciência. Aqui está o ponto que separa quem entende isso superficialmente de quem realmente muda de postura. E precisa ficar absolutamente claro: não reagir não é indiferença. Indiferença é não sentir. Controle é sentir e escolher diferente. O homem que não sente a provocação não tem domínio emocional. Ele tem anestesia. E anestesia não é força, é ausência de consciência. O homem com domínio real sente tudo. Sente a raiva surgir, sente o impulso de responder, sente o olhar alheio como pressão física. E em meio a tudo isso, abre o espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, psiquiatra, homem que perdeu tudo menos a capacidade de escolher sua atitude, disse algo que os estoicos diriam 2000 anos antes com outras palavras. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. Esse espaço não aparece por acaso. Ele é construído deliberadamente, com repetição, e começa exatamente aqui, quando você entende como a armadilha funciona antes de cair nela. Pensa numa situação específica da sua vida agora, não genérica, uma real, uma pessoa, um ambiente, um padrão de provocação que se repete, e pergunta a si mesmo com honestidade: o que eu tenho entregado a essa situação toda vez que reajo? Tempo, energia, atenção, horas ruminando à noite, conversas internas que nunca aconteceram em voz alta, mas drenaram você como se tivessem acontecido. Tudo isso, recursos reais, finitos, irrecuperáveis, sendo consumidos por algo que só existe porque você continua fornecendo combustível. O bloco 3 vai te mostrar o que acontece, psicologicamente, relacionalmente, energeticamente, quando você para de fornecer esse combustível. E porque esse momento de parada é muito mais poderoso e muito mais desconfortável para o provocador
do que qualquer resposta que você poderia dar. Se esse conteúdo está chegando onde precisa chegar, o like agora é o gesto certo. E se tem alguém na sua vida que está preso nesse ciclo, manda o vídeo, sem comentário, sem explicação, só o link. Deixa o conteúdo trabalhar. Até aqui você entendeu o mecanismo. Sabe que a provocação busca reação. Sabe que reagir entrega poder. Sabe que existe um espaço entre o estímulo e a resposta, e que esse espaço é onde o controle real mora. Mas agora vem a parte que a maioria dos vídeos sobre esse tema nunca toca, porque é desconfortável. Tudo bem, eu entendi a teoria, mas e quando a provocação é contínua? E quando é de alguém que você não pode simplesmente ignorar? E quando o silêncio começa a parecer que você está aceitando algo que não deveria aceitar? Essas são objeções reais, de homens reais, em situações reais que doem de verdade. E elas merecem respostas reais, não frases motivacionais que dissolvem no primeiro teste de fogo. Objeção 1. Mas se eu não reagir, as pessoas vão achar que podem continuar. Essa é a objeção mais comum, e ela carrega uma premissa que precisa ser examinada com cuidado. A premissa é: meu comportamento externo é o que define o que os outros acham que podem fazer comigo. Mas pensa com mais profundidade. O que realmente define o que as pessoas acham que podem fazer com você não é sua reação verbal, é sua energia, é sua postura. É o estado interno que você irradia antes de dizer uma única palavra. Você já esteve perto de alguém que simplesmente não precisava reagir para comunicar que não era alvo fácil. Não porque era agressivo, não porque era arrogante, mas porque havia algo na forma como ele existia no espaço, calmo, presente, inabalável, que tornava a provocação sem sentido antes mesmo de ser lançada. Esse homem não precisou provar nada com palavras, porque já provou com presença. E aqui está o paradoxo que a maioria nunca percebe. Quanto mais você reage para mostrar que não pode ser provocado, mais você demonstra exatamente o oposto. Cada reação é uma confissão involuntária de que o anzol funcionou. O silêncio correto não diz "estou aceitando". Ele diz: você não merece o custo da minha resposta. Essa é uma comunicação completamente diferente. E as pessoas ao redor, mesmo que não articulem, sentem essa diferença com precisão absoluta. Objeção 2. E quando é alguém próximo? Chefe, parceiro, familiar. Alguém que eu não posso simplesmente ignorar? Aqui a nuance se aprofunda. E precisa ser tratada com honestidade total, porque essa situação dói de forma diferente. Não é um estranho na internet, não é um colega distante, é alguém que você vê todos os dias, alguém com quem você tem história, alguém cujas palavras chegam mais fundo porque tem acesso a partes suas que um desconhecido nunca teria. E quando essa pessoa provoca, a raiva não é apenas raiva, é misturada com mágoa, com decepção, com a sensação de traição de alguém que deveria ser diferente. Nesse cenário, a tentação de reagir não é apenas ego, é dor querendo ser vista. E é exatamente por isso que a resposta impulsiva nesse contexto causa o dano mais duradouro. Porque você não está apenas entregando controle. Você está expondo sua ferida para quem já sabe onde ela está. O estoicismo não ensina fuga nesse cenário. Não ensina resignação passiva. Não diz que você deve absorver abuso indefinidamente em nome do autocontrole. O que ele ensina é sequência. Primeiro, estabilidade interna. Você não age a partir do impulso, age a partir da escolha. Segundo, clareza de intenção. Você sabe o que quer comunicar, não o que quer descarregar. Terceiro, ação deliberada. Se a situação exige que você fale, você fala. Mas a partir de um estado diferente, com palavras diferentes, com peso diferente. A raiva diz: você me afetou.
A firmeza tranquila diz: eu decidi onde está meu limite. O conteúdo pode ser idêntico. O impacto é completamente diferente. Uma entrega poder. A outra estabelece território. Sêneca escreveu a Lucílio: retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Não era um convite à fuga. Era um lembrete de que a origem de toda ação eficaz é interna, não reativa. A analogia do campo de batalha interno. Imagina dois generais. O primeiro reage a cada movimento do inimigo. Cada provocação tática gera resposta imediata. Ele está sempre no modo reativo, movendo suas forças para responder ao que o outro faz, nunca executando seu próprio plano com consistência. O inimigo não precisa vencer, só precisa continuar provocando. O general reativo vai se esgotar sozinho. O segundo general observa. Deixa o inimigo se mover, não porque é passivo, mas porque está lendo o padrão, esperando o momento que ele escolheu. Não o momento que o inimigo escolheu para ele. Quando age, age com precisão, com economia de força, com intenção clara. Qual dos dois você tem sido? Não responde em voz alta. Sente a resposta, porque ela vai te dizer mais sobre onde você está do que qualquer análise externa poderia. O efeito psicológico do silêncio no provocador. Este é provavelmente o ponto mais importante deste vídeo inteiro, e aposto que você nunca ouviu explicado dessa forma. A estrutura psicológica de uma provocação funciona como um circuito elétrico. O provocador lança o estímulo, espera a corrente passar. Raiva, defesa, justificativa, contra-ataque. Qualquer uma dessas respostas fecha o circuito e entrega o que ele veio buscar. Mas quando você não reage, o circuito fica aberto, e um circuito aberto não é neutro. É ativamente desconfortável para quem o iniciou. Pensa no que acontece internamente no provocador nesse momento. Ele lançou o anzol, esperou, e nada veio, sem feedback, sem validação, sem a prova de que o movimento funcionou. E aí começa a operar algo muito mais poderoso do que qualquer resposta que você poderia ter dado. A dúvida interna dele. Ele não reagiu. Por quê? Será que o que eu disse não importou? Será que fui eu que parei mal? Será que ele sabe algo que eu não sei? O silêncio consciente não apenas recusa o jogo, ele devolve o desconforto para a origem, sem agressão, sem confronto direto, sem nenhuma palavra. Apenas a ausência de reação, que para quem precisava da reação para se sentir poderoso é a coisa mais perturbadora que existe. Marco Aurélio não usava isso como técnica de manipulação. Era simplesmente a consequência natural de um homem que não precisava de validação externa para se sentir inteiro. Quando você não precisa provar nada, você se torna impermeável de uma forma que nenhuma resposta jamais conseguiria criar. Silêncio. Reativo versus silêncio ativo. A diferença que muda tudo. Existe um último ponto de nuance que precisa ficar absolutamente claro. Existe o silêncio de quem está contendo a raiva com força de vontade bruta. Por dentro, fervendo, ruminando, construindo a resposta perfeita mentalmente, ensaiando o que vai dizer amanhã, ou no próximo encontro, ou na próxima oportunidade. Esse silêncio não é controle, é pressão acumulada esperando para explodir. É exaustivo, é corrosivo. E eventualmente quebra, muitas vezes no momento e lugar errados, com intensidade desproporcional ao que aconteceu. E existe o silêncio de quem genuinamente escolheu não participar. Por dentro, presente, observando, consciente do que está sentindo, mas não governado por isso, sem ensaiar resposta, sem dar ao provocador espaço mental depois que o momento passou. Esse silêncio não drena. Ele preserva. Imagina isso numa cena concreta. Você está numa reunião. Alguém faz um comentário com duplo sentido, tecnicamente profissional, mas você sabe exatamente o que está por trás.
Todos olham para você esperando a reação. O homem com silêncio reativo sorri forçado por fora enquanto ferve por dentro. Passa o resto do dia ruminando. Chega em casa ainda carregando aquilo. O homem com silêncio ativo olha para a pessoa. Não desvia. Não reage. Continua a reunião como se a provocação não tivesse acontecido. Não porque não percebeu, mas porque deliberadamente escolheu não alimentar. E depois ele simplesmente segue em frente, sem ruminar, sem carregar, sem dar ao momento mais energia do que ele merecia. Epicteto chamava esse músculo de prohairesis, a faculdade da escolha deliberada, que treinada consistentemente torna a reação impulsiva cada vez mais rara. Não porque você suprimiu o impulso, mas porque o espaço entre o estímulo e a resposta foi expandido a ponto de a escolha correta se tornar natural. Como qualquer músculo, ele não aparece da noite para o dia, mas atrofia com desuso e se fortalece com cada momento em que você escolhe diferente. Esse momento pode ser agora. Tudo que você ouviu até aqui converge para uma única verdade. Não é sobre ignorar, não é sobre reprimir, não é sobre parecer inabalável enquanto ferve por dentro. É sobre algo muito mais simples e muito mais difícil. É sobre não participar de jogos que não servem a quem você está se tornando. Essa distinção muda tudo, porque ignorar ainda é uma reação, só invertida. Você ainda está sendo definido pelo estímulo. Sua inação ainda está sendo determinada pelo que o outro fez. Não participar é diferente. É operar a partir de um centro que o estímulo externo simplesmente não alcança. E chegar a esse centro não é um evento, não é uma virada, não é o momento em que você finalmente entendeu a teoria. É uma prática diária, construída num único lugar. No momento em que o anzol chega e você escolhe não morder. Pensa no que isso muda nas situações cotidianas, não nas extremas, nas que chegam toda semana. A mensagem com tom errado que aparece segunda de manhã antes do café. O comentário passivo-agressivo de alguém que você vê todos os dias e não pode simplesmente cortar. A indireta nas redes que foi escrita com o seu nome em mente, mesmo que seu nome não apareça. O colega que testa seus limites em público esperando que você quebre na frente de todos. Em cada uma dessas situações existe um momento, um único momento, que dura menos de 2 segundos. Antes desse momento, automático, reflexo, piloto emocional operando sem sua permissão. Depois desse momento, a reação já saiu. O controle já foi entregue. O circuito já foi fechado. O trabalho estoico acontece nesse momento. E quanto mais você o reconhece, quanto mais você pratica identificá-lo antes que passe, mais ele se expande. 2 segundos viram 5. 5 viram uma respiração inteira. Uma respiração vira clareza suficiente para escolher. Marco Aurélio praticou isso numa escala que poucos humanos enfrentaram. Você pratica na escala que a sua vida oferece. E a sua vida, garanto, oferece oportunidades suficientes. O que você faz quando a provocação chega? Não amanhã. Não quando estiver mais preparado. Na próxima vez, que pode ser em horas. 3 movimentos, diretos. Primeiro movimento. Reconhece o circuito. No momento em que sentir o impulso de reagir, nomeie internamente o que está acontecendo. Não precisa ser elaborado. Apenas, esse é o anzol. Imagina que você está numa conversa e alguém solta uma frase que claramente foi calibrada para te tirar do eixo. Você sente o calor subir. E nesse momento, em vez de deixar o impulso tomar conta, você simplesmente nomeia anzol. Esse reconhecimento simples ativa a parte observadora da sua mente, cria o espaço inicial. É o primeiro centímetro de distância entre você e a reação. Segundo movimento, não preenche o silêncio. A pressão para falar, para se justificar, para não parecer afetado, é física. Você vai sentir isso no peito,
na garganta, nos ombros. Deixa o silêncio existir, não como punição para o outro, como escolha sua. Imagina o mesmo cenário. Após a frase provocativa, todos esperam sua reação. O silêncio dura 3 segundos. 5. Você continua presente, olhos no lugar certo, postura estável, e simplesmente segue com o que estava acontecendo antes. Esses segundos são insuportáveis para quem precisava da sua reação. Para você, são o músculo trabalhando. Terceiro movimento: redireciona a energia. A adrenalina ativada não desaparece porque você não reagiu verbalmente. Ela precisa ir para algum lugar. Direciona para o próximo passo do seu objetivo, para a próxima tarefa, para qualquer coisa que seja sua, não do provocador. Isso não é repressão, é gestão ativa de energia. A diferença entre acumular pressão internamente e transformá-la em movimento real. Quando você para de reagir a provocações, algo começa a mudar que vai muito além das situações de conflito. Você começa a perceber quanta energia estava sendo drenada, não só nas reações visíveis, nas invisíveis, nas conversas mentais que você tinha consigo mesmo depois do momento, nas ruminações às 3 da manhã, no peso emocional de situações que já haviam passado, mas ainda ocupavam espaço interno como se estivessem acontecendo agora. Quando esse dreno para, a energia que sobra é surpreendente, e ela vai para onde você decide colocar, para o trabalho que importa, para as relações que nutrem, para os objetivos que você adiou porque estava ocupado demais respondendo ao barulho ao redor. Sêneca passou anos observando homens poderosos desperdiçarem suas vidas, reagindo ao que os outros faziam e dizendo o que os outros pensavam. E depois de tudo isso, escreveu algo que ressoa como diagnóstico preciso. Enquanto você se preocupa se vai parecer bom ou mal aos olhos dos outros, você está os deixando definir sua vida. Cada provocação a qual você reage é uma pequena seção desse controle. Cada vez que você não reage, você o recupera. Uma última imagem para levar com você. Imagina um lago. Quando você atira uma pedra num lago agitado, ela some no ruído. A superfície já está em movimento, já está reagindo a tudo ao redor. O impacto se perde, nada é visível, nada é claro. Quando você atira uma pedra num lago completamente calmo, os círculos se expandem com perfeição, cada um visível, cada um preciso. Você vê exatamente onde a pedra caiu, como o impacto se propaga, o que foi movido e o que permaneceu estável. A provocação é a pedra, você é o lago. Quando você está agitado em modo reativo constante, a provocação desaparece no ruído. Mas você não percebe o benefício disso porque você mesmo está em caos. Quando você está calmo, a provocação chega. Você a vê com clareza e escolhe conscientemente se os círculos se expandem ou se a superfície simplesmente se fecha de volta ao silêncio. Esse é o lago que você está construindo. Não de uma vez, uma escolha de cada vez. A próxima oportunidade chega antes do que você imagina. Chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim do trabalho, porque o que foi construído aqui não termina quando você fechar essa aba ou colocar o celular no bolso. Ele começa exatamente aí. Você entrou neste vídeo com uma sensação que provavelmente não sabia nomear completamente. A sensação de que reagir custava algo, que cada vez que você mordia o anzol, mesmo quando vencia a discussão, saía de lá menor do que entrou. Agora você sabe por quê. Não porque você era fraco, porque ninguém te mostrou como o jogo funciona. Agora você viu o mecanismo, agora você tem o espaço, agora você tem a escolha. E escolha, para os estoicos, era a única coisa que ninguém jamais poderia tirar de você. Epicteto perdeu a liberdade física. Marco Aurélio perdeu filhos, aliados, anos de paz.
Sêneca perdeu a vida por ordem do próprio imperador que ele serviu, e nenhum deles perdeu o que realmente importava, porque o que realmente importava estava dentro. A frase que você leva deste vídeo não é minha. É de 2000 anos de homens que foram testados de formas que você e eu provavelmente nunca seremos. E ela é simples. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Não é um conselho, é uma estrutura de vida. E começa, como toda estrutura, com uma escolha pequena. A próxima vez que o anzol chegar, se este vídeo chegou onde precisava chegar, se você reconheceu sua própria história em algum momento desses últimos minutos, então você já sabe o que fazer. Aperta o like agora, não como favor, como sinal para o algoritmo de que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão presas nesse ciclo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é construído com a mesma densidade e a mesma intenção deste, sem empolgação vazia, sem frase motivacional que evapora em 24 horas. Só o que realmente move algo interno. E o próximo vídeo, que você vai querer assistir imediatamente depois deste, vai mais fundo numa pergunta que este vídeo abriu, mas não fechou completamente. O que acontece quando você para de precisar da aprovação das pessoas que te provocam? Porque existe um nível além do silêncio diante da provocação. Existe o estado interno onde a provocação simplesmente perde o endereço, onde não há mais nada para atingir, porque você não está mais construindo sua identidade sobre o que os outros pensam de você. Esse vídeo está te esperando aqui no canal.